assumir aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Danilo, estou como coordenador dessa Câmara de Bens Desestatizados, com o rodízio dos conselheiros. Eu estou como coordenador e o Felício é o segundo conselheiro. O Felício estava com um problema de saúde e acabou pedindo umas férias também, não está presente, não vai poder estar presente aqui na nossa reunião. E aqui estão presentes também os conselheiros Zé Duarte e a Ana Carolina para apreciarem a ata da reunião passada e para aprovação. E eu queria dizer a satisfação de estar aqui. A gente está fazendo essa primeira reunião esse ano. Teve uma negociação com a Mai Borba, parece que da primeira reunião foi dito aqui no Conselho, inclusive com a presença do Humberto, o nosso conselheiro presidente, como estava sendo conduzido. Já tem uma novidade, tem uma nota técnica que ele encaminhou aqui para a gente através da gerência de contabilidade regulatória, para a gente passar aqui para a Câmara, para ficar atualizada que pé que está. Ana Maria, acho que vocês conhecem, a gerente da área. E vamos começar então. Vocês têm que vou encaminhar a pauta. Essa pauta da nossa reunião, acho que todo mundo... Eu não sei se a ata da reunião passada foi encaminhada. Foi enviada via e-mail. Então, a gente passando ao item 2 da nossa pauta, apresentação e discussão da ata da primeira reunião pública da Câmara Setorial de Bens Desestatizados, datada de 1º de 12/2011. Eu queria conduzir aqui, como a gente faz as outras reuniões das outras câmaras. Essa aqui é um pouco peculiar, a gente tem menos reunião, mas não menos importante. Mas tem uma sequência interessante nas outras câmaras, principalmente a de transportes, que tem reuniões semanais. Eu acho que ia ser bom a gente seguir o procedimento de condução, como é feito na de transporte, principalmente. Então, geralmente a gente distribui essas atas das reuniões passadas com antecedência, encaminha via e-mail para solicitar a dispensa da leitura. Eu pergunto, mas se tiver alguém que tenha interesse que seja feita a leitura da ata, a gente pode fazer. Então eu já pergunto aos membros se tem algum empecilho da gente estar dispensando a leitura, ou se querem que a gente faça a leitura da ata da reunião passada. Sim, eu gostaria de ouvir, porque ela não conseguiram passá-la para mim, então eu gostaria de fato ouvir. Por favor, então. Vamos fazer a leitura da ata da reunião passada. Cadê a ata? Alô. Bom, ata da primeira reunião ordinária da Câmara Setorial de Bens Desestatizados do Conselho Regulador de GE. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2011, às 14h30, realizou-se no auditório Augusto Brandão Cunha, AGR, Avenida Goiás, número 305, 13º andar, Centro, a primeira reunião ordinária da Câmara Setorial de Bens Desestatizados do Conselho Regulador da GE. Presentes o conselheiro presidente Humberto Tanus Júnior, a conselheira Ana Carolina de Lima Costa, conselheira relatora, o conselheiro José Duarte dos Santos, o membro titular da Câmara Marcelo Marques Siqueira, representante do governo, o membro titular da Câmara Valdivino Dias de Oliveira, representante das empresas concessionárias, o membro titular da Câmara Joaquim Batista Osório Filho, representante dos usuários, Ana Maria Amorim Baioc, secretária executiva da Câmara Setorial de Bens Desestatizados, e a gerente jurídica da GR, Alice Santos Veloso Neves. A conselheira coordenadora iniciou a sessão indagando se havia quórum para a realização da sessão para a secretária executiva Ana Maria Amorim Baioc, que confirmou a presença de todos os membros da Câmara Setorial de Bens Desestatizados. Em seguida, a relatora passou a palavra ao conselheiro presidente, que saudou os presentes dizendo da importância dessa Câmara Setorial e fez uma rápida explanação do gerenciamento da GR e de como funcionam as câmaras setoriais,
Logo em seguida, agradeceu novamente a presença de todos, pediu desculpas e falou de sua necessidade de se ausentar do restante da reunião. A conselheira relatora tomou a palavra colocando o item 2 da pauta, apresentação e discussão de processos. A relatora sugeriu a votação em bloco dos itens 2.1, processo 2011-5287, interessado Maiborb S.A., assunto defesa ao auto de infração número 001-2011, e item 2.2, processo 2011-5288, interessado Maiborb S.A., assunto defesa ao auto de infração 002/2011, por apresentar o mesmo teor, sugestão que foi aceita pelo conselheiro José Duarte dos Santos e por todos os membros da Câmara Setorial de Bens Desestatizados. A relatora realizou a leitura de seu relatório, deixando a apresentação de seu voto para depois das discussões. Abertas as discussões, o procurador Marcelo Marques Siqueira solicitou informação sobre quem autoriza o reajuste da tarifa. A gerente jurídica Alice Santos Veloso Neves fez uma rápida explanação de como é elaborado o reajuste e aplicação dessas tarifas e também que, em razão da empresa Maiborb S.A. estar inadimplente com a GR, não tem o direito de aplicar o reajuste da tarifa de utilização de terminais TUT. A relatora informou que a empresa Maiborb S.A. apresentou defesa dos autos tempestivamente, alegando, dentre outros fatos, que é rigorosamente inconstitucional o artigo 24 da Lei Estadual 13.569/99. Portanto, pede a desconstituição da autuação. A relatora leu seu voto, manifestando sobre a manutenção dos autos de infração. O conselheiro José Duarte dos Santos também votou pela manutenção dos autos de infração. Em seguida, todos os membros votaram pela manutenção dos autos de infração. Em seguida, a relatora passou para o item 2.3, processo número 2011-5956, interessado Maiborb S.A., assunto defesa ao auto de infração 003/2011. Feita a leitura do relatório, questionou-se a necessidade de algum esclarecimento a mais, o que foi dispensado por todos, passando a relatora a apresentar seu voto pela manutenção do auto de infração. O conselheiro José Duarte Santos votou pela manutenção e os membros também votaram unanimemente pela manutenção do auto de infração. O conselheiro José Duarte dos Santos apresentou o exemplo da empresa CELG, que, mesmo sendo uma empresa de muito mais expressividade dentro do Estado de Goiás, foi penalizada pela ANEEL com a impossibilidade de aplicar o reajuste das tarifas por inadimplência com o governo federal. Já há 7 anos vem cumprindo e respeitando essa determinação, mesmo que este fato venha gerando dificuldades na gestão da empresa, até que volte a ficar adimplente. Em análise paralela, a Maiborb S.A. acha por direito não ter que acatar as determinações do Estado de Direito, que, pela mesma razão de inadimplência, lhe nega o uso do reajuste da tarifa de utilização de terminal TUT. Passou-se em seguida para o item 3 da pauta da reunião, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Bens Desestatizados. Não foram apresentados outros assuntos. Passou, então, para o item 4, encerramento. Não havendo mais nada a tratar, a relatora dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, que, para constar, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme vai devidamente assinada por mim, pela conselheira relatora, pelo conselheiro e pelos demais membros da Câmara Setorial de Bens Desestatizados. Goiânia, 1º de dezembro de 2011. Pergunto se tem alguma observação a ser feita na ata. Não havendo, fica considerada aprovada a ata da reunião passada. Eu pergunto se os nobres conselheiros querem permanecer presentes aqui na nossa reunião. Acho que vai ser curtinha. Mas outros deveres e afazeres exigem a nossa presença. Bom, seguindo a nossa pauta. Não vai ficar. Apresentação e discussão de processos relatados pelo coordenador conselheiro Danilo Guimarães Cunha, é o item 3. Processo do item 3.1, processo 2011, final 7264 da GR, interessado Maiborb S.A., auto infração 005/2011. Versos presentes autos acerca de auto infração, número 005/2011, constante as folhas 7, lavrado em desfavor da empresa Maiborb S.A.,
em face do relatório de não conformidade número 054/2011, as folhas 3, por descumprir determinação da AGR praticando tarifas não autorizadas, com seus preços reajustados em desacordo com o disposto no parágrafo 3 do artigo 24, combinado com o parágrafo 7º do artigo 2, do inciso 2 do artigo 21, todos da Lei 13.569/99, que seguem transcrito em verbo. Do artigo 24, parágrafo 3, diz o seguinte: 13. Fica vedado às empresas prestadoras de serviços permitidos, concedidos ou autorizados o repasse de reajustes ou revisão tarifária aos usuários, caso estejam em débito com a GR. Artigo 21. Os órgãos das empresas e as entidades OS ou CIPs, estatais ou privados, prestadores de serviços ou atividades econômicas regulados, controlados e fiscalizados pela GR, que venham a incorrer em qualquer infração à lei ou ao regulamento, ao contrato e a outras normas pertinentes, ou ainda que não cumpram adequadamente as ordens, instruções e resoluções da referida agência, serão objeto das seguintes sanções, sem prejuízo daquelas de natureza civil e penal aplicáveis. Parágrafo 7º. A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não devendo ser superior a esses R$5.000 para cada infração cometida na prestação dos demais serviços públicos ou atividades econômicas reguladas pelo parágrafo 2º do artigo 1º desta lei, de competência do Estado de Goiás. A empresa supracitada foi notificada em 18/11/2011 por meio do documento de folha 6 para apresentar defesa no prazo de 10 dias, tendo apresentado-a em 21/11/2011, portanto, tempestivamente. No mérito da defesa, afirma a autuada que não efetuou o pagamento dos débitos exigidos pela GR, daí sua inadimplência, pois os considera indevidos, tendo ingressado com ação judicial neste sentido. Alega ainda uma suposta inconstitucionalidade do parágrafo 3 do artigo 24 da Lei Estadual 13.569, que foi o que a gente acabou de ler, requerendo, ao final, a desconstituição da autuação, haja vista a citada inconstitucionalidade. A gerência jurídica manifesta as folhas 14 e 21 no seguinte sentido: abre aspas. Não assiste razão à concessionária para perpetrar as aplicações dos reajustes tarifários sob qualquer pretexto, pois esta irremediavelmente descumprindo normas contratuais e legais, sujeitando-se às sanções decorrentes de tal desobediência. Mediante todo o exposto, somos pela legalidade da penalidade imposta. Fecha aspas. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Bens Desestatizados da GR para julgamento e distribuído a este conselheiro para relatá-los. Em síntese, é o breve relatório. A fundamentação. Inicialmente, impõe consignar que a resolução 191/2011 do Conselheiro Presidente estabelece em seu artigo 1º a atualização dos valores básicos das multas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 7º do artigo 21 da Lei 13.569/99, passando a multa do inciso 2 do valor de R$5.000 para o valor de R$8.072, conforme restou consignado no auto de infração, de folha 7 dos autos. O valor é R$8.072, reajustado, de acordo com o previsto na lei, o reajuste anual. Quanto ao mérito da defesa propriamente dito, temos que o seu conteúdo não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que o mesmo foi lavrado com a observância de todos os requisitos legais exigíveis. Ressalte-se, inclusive, que, como exposto no pronunciamento jurídico, de folhas 14 a 21, a empresa, mesmo após ser regularmente notificada da autuação, não deixou de exercer a prática ilegal do reajuste, tentando tão somente justificá-lo em sua defesa com alegações no sentido da inconstitucionalidade do disposto no parágrafo 3 do artigo 24 da Lei 13.569. Impõe ressaltar ainda que, como já consignado pelo parecer jurídico supracitado, a Lei 13.569/99 obedeceu ao processo legislativo constitucionalmente previsto antes de sua publicação, não podendo a autuada recusar-se ao seu cumprimento sobre a alegação de sua inconstitucionalidade, restando plenamente vigente o seu texto. Então, em suma, ela foi autuada por ter reajustado a TUT, a taxa de utilização do terminal. Essa é uma infração da Maiborba. A Maiborba é a concessionária do Araguaia Shopping, por contrato de concessão.
Acho que vocês chegaram a discutir esses processos na reunião passada. 3 processos semelhantes, esses são outros 2 processos, no mesmo sentido. Ela estava inadimplente com a GR, com a concessão mensal que ela tem que pagar para a GR, e foi devidamente notificada do reajuste e a ressalva de que não poderia reajustar, tendo em vista a inadimplência. Descumpriu a determinação da GR e reajustou a TUT, transmitindo para os passageiros o valor reajustado. Tendo em vista isso, a GR fez a verificação, pegou cópia, inclusive, de passagem emitida no terminal com valor reajustada e lavrou-se o auto infração. Esse é o relatório. Coloque em discussão. O valor da multa é R$ 8.072. O valor previsto na lei é R$ 5.000, mas a lei é de 99, ela tem um reajuste anual previsto na própria lei por ato da AGR. Então ela foi reajustada, o valor máximo dela é 8.072, que foi a autuação da empresa. Qual foi a data da sua O auto-infração foi o seguinte. Ela foi... O relatório de não conformidade foi 11/11/2011. E o auto-infração é de 16/11/2011. Natureza da penalidade é altíssima. A descrição do fato ou ato constitutivo da infração: repasse de reajuste tarifário, TUT, aos usuários, estando em débito com a GR, conforme relatório de não conformidade, número tal, aos autos, de 11/11. Aí uma última pergunta. Esse preço continua? Esse valor cobrado em desconformidade continua sendo cobrado desde essa data? Tem. A informação que a gente teve, eu procurei a gerente da contabilidade regulatória essa semana, eles continuam praticando o preço reajustado. Agora tem uma nota técnica que ela passou para a gente aqui, eu queria ler aqui no outros assuntos, que é a situação que parece que a Maiborba veio negociar aqui. Ela tem 3 processos, que estão um de 2004 a 2009, um de 2010 e um de 2011. 2004 a 2009 ela já efetuou, tem um parcelamento na lei da GR até 6 vezes, ela parcelou e efetuou o primeiro pagamento, o segundo ainda está no prazo, e o conselheiro presidente, tive com ele hoje de manhã cedo, ele me garantiu que o pessoal da Maiborba fez o compromisso com ele de vir na segunda-feira já para fazer o pagamento da primeira parcela dos outros 2 processos. Entendeu? Ok. E eles também iam fazer os pagamentos das multas, que faz parte dos pagamentos. Ajustou aqui, ó. O valor foi reajustado pela resolução do conselheiro presidente 191 aqui, ó. Artigo 1º dessa resolução. Atualização dos valores básicos de multa do inciso 1 e 2 passou de 5.000 para 8.072. Só estou confirmando aqui com o conselheiro Danilo, porque esse tipo de processo foi o que nós relatamos e julgamos o ano passado, é exatamente a mesma coisa, a única diferença é esse reajuste da multa. Por isso que eu estou perguntando, porque os nossos também eram do ano passado, mas eram de meses anteriores, ainda era 5.000, se não me engano, né, Ana Maria? Aí agora aqui já são processos posteriores, já no valor de 11.000. Desculpa, de 8.072. Ok. Pergunto se tem mais alguma... Continua em discussão aqui o processo? Não havendo discussão, a gente pode colocar em votação. Em votação, o voto
Relator, pelo exposto e haja visto o que consta dos autos, especialmente do parecer de lavra da gerência jurídica, voto pela manutenção do auto de infração 05/2011. É o relatório e voto. Os favoráveis com o voto do relator, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Ficou mantido. Unanimidade dos votos. O próximo ponto de pauta é o do item 3.2. Esse processo 2011, final 7282, como ela veio descumprindo essa determinação de não reajustar, a GR foi reiteradas vezes no local e lavrou auto-infração toda vez que confirmava que estava aplicando o valor. Então, esse aqui é um segundo auto-infração, extremamente semelhante àquele, só que em data diferente. Esse aqui, o relatório de não conformidade, é do dia 16/11 e o auto de infração é do dia 17/11. É no mesmo sentido. O processo bem semelhante, a defesa, os argumentos da defesa são os mesmos e o nosso relatório também é o mesmo, só muda a data. Então, eu queria perguntar aos nossos colegas se a gente pode colocar em votação esse no mesmo sentido. Só uma pergunta, poderia ser feito então um auto de infração por dia? Teoricamente, sim. Teoricamente, a GR pode... foram 8, até que ponto que eu saiba, tem 8 autos de infração lavrados por reajustar da TUT. Aí, o que acontece? Pode majorando até... O valor não aumenta, mas pode ir majorando a penalidade até a declaração da caducidade do contrato de concessão. Aí entrou na fase da negociação... nessa fase da negociação, eles vieram aqui, sentou, parece que o Ministério Público estava junto também, com a Controladoria, parece que o secretário da Controladoria participou da reunião e ficou acertado, até que eles pagaram a primeira parcela aí do acordo. Entendeu? Não, chegou ao ponto num dia na reunião aqui nossa aqui do conselho de se falar até é lógico que não chegou ao ponto, mas levantar a tese da intervenção lá, por conta disso. As devidas correções dos peritos, né, que se fez o acerto, né, do débito, e parece que ela já está pagando. Agora, a minha pergunta: esses valores pertinentes ao TUT, né, que já estão incluídos nisso aí? Por que eles ficaram de fora? Você fala o valor das multas desse processo? Não, no último, no caso, o reajuste foi feito esse ano. Porque são processos distintos. Então, os autos de infração, o acordo vai ser feito separado.
É toda uma documentação separada. Esse aí são cálculos de taxa de concessão. Então, taxas de concessão. Então, é um processo totalmente diferenciado. Mas está acertado que as multas vão ser, inclusive iam ser pagas, né, Danilo? Semana passada eu te falei que talvez nem precisasse de ter essa reunião, porque já iam ser pagos. Aí eles não vieram aqui para uma reunião, teve um outro problema que não puderam vir. Mas eles vão acertar as multas. Por quê? Porque mesmo pagando aquele processo de taxa de concessão, eles continuam inadimplentes com a dívida da multa. Então, eles continuam não podendo cobrar a TUT com aumento. Mesmo pagando parcelado aquela outra dívida. E para eles não seria interessante. Então, para eles não é interessante. Para quem pagou uma parcela de 1 milhão, se não me engano, para pagar esse valor da multa é insignificante. Então, eles têm o maior interesse em resolver para eles ficarem adimplentes. Porque eles já pactuaram o pagamento de uma multa acumulada no período determinado, né? De 1.300.000 e poucos mil. Uma segunda multa de 400 e poucos, não é isso? Essa não é multa, é a concessão mesmo. Pois é, mas pactuado o pagamento, o ressarcimento do AGR, dos valores da concessão não repassados anteriormente, ou repassados a menor. É porque é o seguinte, isso. No contrato de concessão, tem duas maneiras da remuneração para o Estado. A primeira maneira tem um valor mínimo fixado no contrato. Isso. Né? Reajustado anualmente. E a segunda maneira, 20% do faturamento, o que for maior. Ou o mínimo ou 20% do faturamento, o que for maior. Eles iam pagando sempre o mínimo. E aí a GR, fazendo o levantamento contábil, viu que tinha essa diferença, que na verdade tinha que pagar em alguns meses o faturamento, os 20% do faturamento. Aí gerou uma discussão muito longa, aí foi de anos mesmo a discussão, porque tinha alguns itens que ela não estava aceitando entrar no cálculo e que a GR estava dizendo que tinha que entrar no cálculo. Por exemplo, para ela chegar aos 20% do faturamento, ela tem que, como está disposto no contrato de concessão, ela tem que diminuir o valor dos impostos. Tinham dois impostos que ela não aceitava: CSSL e o imposto de renda pessoa jurídica. Outra coisa que ela não aceitava incluir para abater dentro das despesas administrativas, ela lançava a taxa de concessão que ela pagava aqui da GR. Mas isso não existe também. A taxa de concessão é outra coisa, tem que estar de fora. Aí eles aceitaram. Então, foi uma discussão de anos até chegar ao consenso, até chegar ao ponto final e eles, por fim, aceitaram o que a GR estava impondo. Tanto é que eles estão pagando aí. Sem impondo não, tá? Minha última pergunta. Se a Câmara Setorial, né, de bens desestatizados, nessa sessão de hoje, ou em sessão posterior, isso depende das circunstâncias do andamento e dos processos, definir pela punibilidade da Maiborba, será um assunto para negociação a posteriori. Não contamina os outros acordos pré-existentes. Ah, não, desses processos. Dos processos já estão já pré-existentes. Esse está fora desse então. Cálculo aqui. Esse aqui já é um cálculo consolidado. Isso. Dentro do processo. Não, é porque o procurador Marcelo, ele levantou uma questão que é pertinente, quer dizer, a multa não é só no dia da fiscalização, não. A multa tem que ser no período em que se praticou o reajuste da tarifa, sendo que ela estava proibida por lei, ou seja, pelo contrato, de fazer essa majoração. Quer dizer, se o fiscal vai lá uma vez, ou duas, ou três vezes no mês, não é só naquele dia, quer dizer, tem que ser multada pelo período todo.
Ela não está inadimplente, então está inadimplente no período considerado, né? Quer dizer, diferido isso no tempo, ela vai ter que pagar essa multa a partir do primeiro dia que ela reajustou até... Por que não? O procedimento no auto de infração é diferente da taxa de concessão. O auto de infração, a gente tem que primeiro mandar... Agora a gente não manda mais relatório de não conformidade, já pode fazer o auto direto, se constatar que realmente estão cobrando. Mas o fiscal tem que ir lá, ele tem que pegar uma passagem de um passageiro, é assim que constata que está sendo cobrado. Vai no guichê, o passageiro acabou de comprar a passagem, o fiscal aborda, tira uma fotocópia daquela passagem, lá dá o valor da TUT. É assim que a gente constata. Não tem como ser diferente. E mediante aquilo que se abre um processo daquele auto. Então, se for lá todo dia, se ficar lá 5 horas por dia, vão pegar vários bilhetes e constatar várias cobranças. Mas não tem como fazer essa multa diária sem a constatação e sem um comprovante dentro do processo. É diferente como é feito na taxa de concessão. A taxa de concessão já havia anos de um pagamento errado, que eles depositavam um valor bem menor, né? E que estava sendo discutido, porque, inclusive, está na justiça o processo. Esse processo agora, com o pagamento da última parcela, eles vão retirar a ação na justiça. Também faz parte do acordo. E esse acordo ele foi feito com auditores independentes, com a presença da Controladoria do Estado, participou, o doutor Zé Carlos Siqueira participou das reuniões todas. Então, para se chegar a um denominador comum do cálculo, aí, por fim, a AMB concordou com o cálculo que a GR tinha feito. O doutor Zé Carlos, inclusive, na reunião, a última reunião, que eu acho que é o que deu impulso à firmatura mesmo do acordo, foi justamente ele demonstrar para a AMB que ela estava só procrastinando o processo, ela estava só querendo ganhar tempo, que ela sabia que eles não estavam certos nesse cálculo. E ele mostrou, provou, e realmente eles ficaram assim e aceitaram fazer o acordo. Aí não entra. Essa aqui não entra no acordo, mas... Vai ser pago. É porque eles ainda têm prazo aqui da nossa decisão, eles têm prazo para apresentar recurso. Eminente conselheiro, coordenador da Câmara Setorial de Bens Desestatizados. Humildemente peço a Vossa Senhoria licença para me retirar, porque doravante estou entendendo que o assunto não me diz mais, não me concerne mais. Cabe aos senhores presentes julgar e encaminhar o resultado do julgamento que assim for. Eu agradeço a presença. Se bem que a presença do senhor aqui é muito importante para nós também. Bom, obrigado. O processo está em discussão. Podemos colocar em votação. Em votação, o relatório é nos mesmos termos do processo anterior, e o voto também, pelo exposto, haja visto que consta dos autos, especialmente o parecer de lavra da gerência jurídica. Voto pela manutenção do auto infração 06 de 2011, que é o constante dos autos. Os favoráveis com o voto do relator, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Ficou mantido, com unanimidade. O próximo ponto de pauta, o item 4. A gente se antecipou um pouquinho no assunto aí da MyBorba. Eu só queria trazer essa nota técnica, que está um pouco mais esclarecedora do que eu falei aqui um pouco. Vou ler ela rapidinho, não é muito longa não, vou ler ela rapidinho. Exatamente essa situação da negociação que ela veio fazendo aqui. É uma nota técnica que o Dr. Humberto pediu para fazer e passar para a gente aqui na Câmara. Quem fez foi a Leone, a gerente de contabilidade regulatória aqui da GR. A notificação número 02 de 2011, de 27 de abril de 2011, processo administrativo 2009, final 8149 da GR, dá ciência à MyBorba da existência de dívida de R$ 1.681.252,45, como valor das diferenças apuradas relativas aos pagamentos do valor de concessão devido mensalmente no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009.
A Gerência de Contabilidade Regulatória, ao iniciar suas atividades em 25 de 5 de 2011, constatou que, para dar prosseguimento à demanda existente, seria necessário conferir as diferenças já notificadas, tendo em vista que tais valores, conforme constam em diversas etapas dos autos existentes, foram objeto de inúmeros questionamentos, do que tange ao valor considerado devido ao concessionário para pagamento mensal e a metodologia de cálculo de atualização das diferenças existentes, dentre outros. Evidenciou-se que o principal motivo dos questionamentos e dúvidas levantadas pela GR no cálculo apresentado mensalmente pela MB se devia ao fato do relatório financeiro mensal ser produzido extracontabilmente, ou seja, sem nenhuma possibilidade de confirmação nos registros contábeis da MB, adotando o regime de caixa para a elaboração ao invés de competência, e deduzindo itens que não possuem previsão no contrato de concessão, como CSSL, IRPJ, despesas de vendas, resultado financeiro e a própria taxa de concessão por dentro. Diante do exposto, foi explicado em reuniões com os representantes da concessão que o critério técnico utilizado para a apuração do pagamento do valor mensal da concessão é o previsto legalmente, ou seja, considerados os relatórios contábeis, balancete de verificação e o DRE, como instrumentos produzidos dentro da legislação contábil e, portanto, evidenciando de forma tempestiva e confiável as ocorrências do período em análise para efeito de cálculo do valor mensal e em estrita observância ao regime de competência, ou princípio da realização da receita e confrontação da despesa. O contrário do que eles vinham fazendo, que era o regime de caixa. A contabilidade da MB envolve 6 outras empresas, além dos 2 terminais de Goiânia e Campinas, que são os objetos da concessão, contrato de concessão, impossibilitando, assim, o levantamento das despesas previstas no contrato e, consequentemente, gerando uma informação distorcida para efeito de cálculo do valor mensal, por considerar um balancete de verificação que não evidenciava exclusivamente as ocorrências pertinentes ao contrato de concessão. Em 10 de 8 de 2011, por solicitação da GR, a MAI Borba contratou uma perícia contábil extrajudicial, processo administrativo número 2011, final 7874, da GR, a qual realizou o trabalho de perícia separando dentro dos registros contábeis existentes aqueles exclusivos da concessão, através da leitura da base de dados do sistema contábil. Então, eles separaram. Na perícia, eles separaram as empresas e ficou só a parte dos terminais. Era misturada as empresas. Aí separou. A qual realizou o trabalho de perícia separando dentro dos registros contábeis existentes aqueles exclusivos da concessão, através da leitura da base de dados do sistema contábil da concessionária, a qual poderá, caso necessário, ser revista e ratificada por qualquer outro profissional da área contábil, até mesmo no âmbito judicial, e produziu, nessa concepção, relatórios contábeis, particularmente o DRE, demonstração do resultado do exercício, de acordo com as normas contábeis e legislação vigente. Aí eles apresentaram um valor de R$ 288.714,27, como montante devido no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2011. Após isso, após inúmeras reuniões, a concessionária concordou com a adoção, aí entrou a parte da negociação, com a presença do Zé Carlos, a concessionária concordou com a adoção do modelo gerencial de DRE estabelecido pela GR, em detrimento da DRE fiscal, apresentada pela perícia extrajudicial e defendida por ela inicialmente, passando a adotar o modelo abaixo estabelecido pela GR a partir de janeiro de 2012, para prestação de contas mensal, a qual representa a interpretação das cláusulas contratuais vigentes. A demonstração do resultado do exercício: 1. Receita operacional bruta. O 2, menos as deduções, incluído o ISS, o PIS e o COFINS, igual a receita operacional líquida, menos as despesas administrativas, que é igual à base de cálculo para o valor mensal de concessão, aí entre os 20%. Neste contexto, e após acordado entre as partes o novo cálculo das diferenças no pagamento no valor mensal de concessão apurado e apresentado pela perícia extrajudicial,
o montante de R$ 1.221.863,65 para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009. Foi conferido e atualizado pela Gerência de Contabilidade Regulatória, passando para o montante de R$ 1.316.272,81 para pagamento durante o mês de fevereiro de 2012. Atualização do tempo que teve. Então, o primeiro processo ficou de 2004 a 2009, o valor R$ 1.316.272,81, de acordo com a nova contabilidade aceita pela Maiborba, que a GR apresentou através da Gerência de Contabilidade Regulatória e aceita pela Maiborba. O segundo montante foi através do ofício 216 de 2012, de 24 de 2 de 2012, constante dos autos 2011, final 1276 da GR, foi apresentada à concessionária a importância de R$ 407.193,95 como valor das diferenças apuradas nos pagamentos do ano de 2010, atualizada até 31 de 1 de 2012, ou seja, válida para pagamento também no mês de fevereiro. Esse é o segundo processo. O terceiro processo, conforme consta no processo administrativo 2012, final 1477, por solicitação da GR, a concessionária encaminhou em 1º de 3 de 2012 as DRS de julho a dezembro de 2011, através de um adendo à perícia extrajudicial, a qual havia contemplado apenas o período de janeiro de 2004 a junho de 2011, complementando, dessa forma, os dados necessários para a apuração das diferenças de pagamento no ano de 2011, gerando um débito de R$ 916.220,07, como montante devido às diferenças de pagamento do valor mensal de concessão no ano de 2011. Aí fez a tabela. Abaixo, tabela resumida da situação relatada. Os três processos, o período, os valores. O janeiro de 2004 a dezembro de 2009, valor R$ 1.316.272,81. Essa aqui ela já pagou, ela parcelou, conforme a lei da GE prevê, pode parcelar, os devedores podem parcelar até 6, ela já pagou a primeira. O segundo processo, de janeiro a dezembro de 2011, R$ 407.193,95. O Humberto diz que tem um compromisso estabelecido e que diz que segunda-feira vai vir para quitar a primeira parcela. E o terceiro processo é o 2012, final 1477, de janeiro a dezembro de 2011, e esse valor, o último valor de R$ 916.227,00, que também vai ser segunda-feira paga a primeira. Finalizando, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A Leônia esteve comigo cedo, pediu desculpa por não estar presente, que a gerente parece que ela foi convocada também a uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado, na questão das OS e das OCIPs. Pediu desculpa por não estar presente e apresentou essa nota técnica aqui para a gente. Bom, essa é a atual situação da Maiborba. Eu gostaria de esclarecer aqui também o problema que a Gerência de Bens Desestatizados está enfrentando e a demora nos processos para serem trazidos para a Câmara. Nós temos vários processos lá que estão parados, aguardando a regulamentação de uma cláusula do contrato de concessão que tem com as concessionárias, que fala sobre a multa. Então, quando existe uma infração ao contrato de concessão, a cláusula só estabelece que a multa pode ser até 2%. E essa cláusula ela não foi regulamentada. Então, a GR não tinha como capitular ou fazer a gradação da pena, se é leve, se ela é média, se ela é grave, se ela é gravíssima, quando que é 2%, quando que você pode aplicar 0,5%, 1%, 1,5%. Então, isso está sendo feito agora pela Gerência Técnica, a Gerência de Bens Desestatizados e a Gerência de
contabilidade regulatória. Nós já estamos com a minuta pronta, já apresentamos para o presidente e ela vai ser colocada em discussão no Conselho Regulador. Então, após isso, é que nós vamos poder autuar as concessionárias em algumas situações, porque em outras situações nós temos a resolução 526, que é de 2004, do Conselho de Gestão. Mas são coisas mínimas que a gente consegue enquadrar na 526, porque o resto tudo tem que ser regulamentado. Então, eu queria dar essa satisfação, inclusive o presidente pediu que eu fizesse essa explicação aqui hoje, justamente para poder vocês, os membros da Câmara, saberem que existem processos, nós estamos trabalhando, os processos estão montados, já tem os relatórios de não conformidade, nós não podemos autuar por causa dessa falta de regulamentação. Nós não temos como colocar. Então, agora a gente está fazendo por grupos, o que é leve, a gente fez o checklist, está aplicando o checklist na resolução. Então, ela já está pronta, já foi entregue para o presidente. E ele que vai colocar em discussão primeiro vai para a jurídica, depois vai para o conselho. Então, eu faço questão de que vocês ficam por dentro desse assunto, porque senão fica pensando assim, gente, o que é? Por que não reúne? Por que não tem processo? Então, os processos da ATUT estão aqui por quê? Porque a ATUT tem uma coisa específica sobre a ATUT. Existe lei, existe resolução que fala, não, a resolução 007 não pode ser cobrado o reajuste da ATUT se ela estiver inadimplente. Já as infrações das concessionárias não têm essa regulamentação. Então, a gente está tentando, a maioria, por exemplo, a maioria dos nossos relatórios de não conformidade, a gente está conseguindo, via reuniões, o doutor Valdivino é testemunha disso, a gente reúne, mostra os relatórios, eles entram com defesa, pede às vezes um pouquinho mais de prazo, mas eles estão realizando o que a gente está pedindo. Entendeu? Então, isso é importante colocar aqui para vocês. Estão sendo realizados o que a gente está solicitando nos relatórios de não conformidade, porque, no momento, é impossível aplicar penalidade. Eu queria deixar bem claro isso, porque vocês são membros da Câmara e vocês têm que ter conhecimento do porquê dessa falta de movimentação, de finalização de processo. E outra coisa que eu queria adiantar, que o Delmino chegou agora falando que a reunião da MB para tratar do pagamento dessas multas todas da TUT está marcada para segunda-feira, que é que eles não vieram essas semanas, que telefonaram na presidência e está marcada a reunião para segunda-feira. Então, vocês logo saberão se nós vamos estar com essas multas pagas ou não. Obrigada. E a minuta da resolução também ela é apreciada por nós aqui na Câmara. Assim que tiver a minuta para aprovação, ela tem que ser apreciada por nós aqui também. Eu tenho uma dúvida aí, senhor governador. Só para esclarecer, Ana Maria, aí, por exemplo, aí ela faz esses parcelamentos, vamos supor, segunda-feira ela cumpra com a palavra e faz o parcelamento e já paga as primeiras parcelas, ela já pagou uma desses outros dois que ela ainda está pendente de negociação. Aí, a partir do momento que ela já paga a primeira e efetua o acordo, ela já se torna adimplente. Aí ela já poderia que ela deixe de pagar alguma parcela, né? Até que ela deixe de pagar, porque o processo continua também na Justiça. Ele só vai ser findado, pedido a sua extinção, após o pagamento da última parcela do acordo. Agora, você está falando sobre a parcela da taxa de concessão, não tem nada a ver com as multas, não, né? Não, da TUT, assim, você está perguntando sobre a TUT. Não, quando que ela vai poder reajustar a TUT? Quando que ela vai ser considerada adimplente pela GR e poder aplicar o reajuste Eu da entendo TUT? que é após o pagamento total, né, doutor? Para ela ser Quando ela se paga primeiro, ela já torna. A primeira parcela. Vocês estão falando de um acordo que eu não conheço, isso deve ser estipulado no acordo. Mas a lógica é que, se é feito um acordo e aquele acordo é parcelado, a partir da primeira parcela, se ele está sendo cumprido, ela deixa de estar inadimplente. Isso. Geralmente é assim mesmo. Até que ela deixe de pagar a segunda parcela. Se é que ela se torne inadimplente novamente. Até que se torne inadimplente novamente. Ok, está aberta a palavra nos outros assuntos. Eu pergunto se alguém tem
algo a nos trazer. Tem mais alguma coisa? Bom, então eu agradeço a presença de todos. Ressalvo aqui novamente que nos rodízios dos conselheiros, estou nesse primeiro semestre, provavelmente segundo semestre vai ser outro. A gente fica no aguardo das demandas que nos é trazido para a gente estar fazendo nossas reuniões aqui. E havendo nova reunião, na próxima, a gente encaminha, além de comunicar, a gente encaminharia a pauta junto com a minuta da ata junto no e-mail. Não sei, você não chegou a receber o e-mail, não? Podia deixar o certinho aí para Ana Maria, né? A gente encaminha com a pauta e a ata da reunião anterior, que aí você já fica, se tiver alguma observação nela para fazer, alguma coisa nesse sentido, né? Foi quinta. Essa foi uma. Teve na terça-feira, 14. Foi que horas? Na terça-feira às 14h30. Nas terças-feiras às 14h30. Ok. Não, nas próximas a gente já reserva o auditório aqui para nas terças às 14h30. Perfeito. Combinado. Agradeço a presença de todos. Obrigado. Até a próxima.